Jesus, família Oliveira, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Convidamos os irmãos a estarem abrindo a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 18. Do versículo 1 ao versículo de número 4, amém? Atos, capítulo de número 18, a partir do verso 1 diz assim: Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, e achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício, fazedores de tenda, ficou com eles e trabalhava. Todos os sábados eles discutiam na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Glória a Jesus. Você pode tomar o teu assento? Em uma noite como essa, em uma noite de um culto como esse, falar sobre família é primordial. E olhar para a Bíblia e falar desse casal, dessa família, então é o que nos chama a atenção. Quem são eles? Áquila e Priscila. Quem são eles? Áquila e Priscila. A Bíblia diz que Áquila, ele é natural de Ponto, e Priscila, a sua esposa, eles são fazedores de tenda. O que é alguém que trabalha fazendo tenda? Fazer tenda, a tenda na Bíblia faz alusão ou mostra alguém que se preocupa com a casa, que se preocupa com o lar, que se preocupa em edificar uma estrutura para manter ali dentro a sua casa, a sua família, se preocupa em fazer uma estrutura para deixar ali dentro abrigado a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Áquila e Priscila, eles estão trabalhando e eles têm por ofício alinhar a sua casa, alinhar a sua tenda, alinhar os seus projetos, os seus sonhos, para viverem de acordo com aquilo que o céu tem determinado para eles. É por isso que Paulo, quando chega na cidade de Corinto, ele olha para aquele casal, ele olha para aquela família, e aquela família chama a atenção de Paulo, porque Paulo está olhando para aquela família, está olhando naquela família, uma família alinhada com o altar, uma família que tem preocupação em manter a sua casa guardada, em manter a sua casa alinhada com o altar. É bom demais ver uma família alinhada. E qual é o diferencial de Áquila e Priscila? É que Áquila e Priscila, eles não se preocupam. Áquila e Priscila, eles não estão com o foco de manter uma postura, de manter uma visão apenas aqui na frente, apenas dentro do templo. Mas Áquila e Priscila, eles fazem um movimento contrário. Ao invés deles pegarem uma postura, uma aparência e levar ela para dentro do templo, eles pegam a igreja e colocam, introduz ela dentro de casa. Eles pegam o movimento que eles fazem na igreja e eles introduzem isso dentro de casa. Áquila e Priscila, eles não estão preocupados em saber como vão notar a gente, como vão entender qual é o nosso movimento, como vão achar de nós, porque Áquila e Priscila, eles estão preocupados em ser alinhados um com o outro. Priscila está olhando para Áquila e está dizendo, nós estamos alinhados. Áquila está olhando para Priscila e está dizendo, nós estamos alinhados. E porque nós estamos alinhados, nós vivemos os propósitos de Deus.
E o alinhamento familiar, ele requer coesão. Coesão significa unidade, coerência a uma obra. E quando a gente lê essa passagem de Áquila e Priscila, é isso que eles estão tendo dentro de casa. Eles estão tendo unidade, eles estão tendo coerência com a obra. É muito interessante a gente perceber que o significado do nome de Áquila significa águia, e águia é proteção. Águia, e uma das características da águia é que ela tem uma visão ampla, é que ela tem a capacidade de poder proteger a sua espécie, a sua cria. E o significado de Priscila, é vulnerável. É vulnerável. É aquela que atende. É aquela que inspira. É aquela que compreende. E no contexto familiar, onde Áquila e Priscila estão posicionados, tendo um altar dentro de casa, eles estão olhando um para o outro e ela está dizendo: eu te inspiro, você me protege e eu te inspiro. E a gente junto avança levando a obra, e a gente junto avança fazendo outras tendas, fazendo o povo entender, a nação entender, o povo entender que nós estamos fazendo a obra e que somos criadores de tenda. Nós vamos criar tenda para outras famílias ter unidade. Nós vamos criar tenda para outras famílias desenvolver através do comportamento o que era uma família no altar de Deus. Uma família no altar de Deus, ela preserva valores. Uma família no altar de Deus, ela preserva a comunhão e a unidade. Família Oliveira. Seja na paz do Senhor. Amém. Minha família vai falar de Noé. Eu gostaria de pedir aos irmãos para que abrissem o livro da Bíblia em Gênesis capítulo 8. O verso 18 fala assim: E Noé saiu, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos juntamente com ele, e todos os animais, todos os répteis e todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo suas famílias, saíram da arca. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. A história de Noé é bastante conhecida, e estudando em casa, juntamente com meu esposo, a gente destacou alguns pontos. Um deles é a esposa de Noé. Deus, ele não tinha contato diretamente com a esposa, mas a esposa, por confiar em Noé, ela tinha a confiança que iria dar certo. Ela sabia que, Deus fala com ele, então tá bom, pra mim basta. Se Deus fala com ele, pra mim basta. É o alinhamento perfeito. Se Deus fala com ele, eu confio nele, eu estou casada com ele, eu estou vivendo uma vida com ele, então pra mim basta. Noé, eu não sei como vai ser, mas para mim basta. Eu vou te seguir. Eu vou fazer conforme Deus está falando contigo, Noé. E é bom lembrar que naquela época as famílias estavam destruídas. E Deus viu na casa de Noé um coração puro. Deus viu na família de Noé uma família que poderia ser referência. Eu vou exterminar a terra, eu vou acabar com tudo, mas tem uma família ali que está alinhada com o céu. Tem uma família ali que eu posso deixar ela na terra e as pessoas ao redor vai conseguir acompanhá-las. Eu tenho uma família ali que vai ter como a esposa uma inspiração. Eu quero ser uma esposa igual a ela. Eu quero ser um esposo igual a ele. Eu quero ter os filhos igual eles têm. Não é poder.
pai, não vou fazer. Ah, pai, vou nada, para de besteira. Ah, que velho chato. Não, mas os filhos de Noé vêm do alinhamento do casamento. Não, eu estou com eles. Minha mãe confia no meu pai, então eu vou confiar nele também. Áquila e Priscila são construtores de tendas, construtores de moradia. Deus vai visitar Noé para construir uma saída. Talvez ele não sabia para onde Deus iria guiar, mas Deus deu capacidade para ele construir. Eu quero profetizar nessa noite. Deus está dando capacidade para mim e para você construir a salvação da tua casa. Eu não sei se tem um, dois ali, pensando aqui, eu estou profetizando, mas eu sei que Deus, nessa noite, no culto de família, trouxe você para colocar na tua mão a capacidade de construir salvação. Constrói moradia, constrói salvação. Constrói moradia, constrói unidade. Constrói moradia, constrói perdão. Constrói moradia, constrói graça. É Deus olhando para mim, para você e dizendo: está na tua mão aí, Noé. E eu imagino uma conversa de Noé com a sua esposa, e com certeza ela tinha algumas perguntas. Mas Noé, quem vai investir nesse arca? Eu não sei. Noé, este barco vai levar a gente para onde? Eu também não sei. Ô Noé, mas dentro do barco, como a gente vai se alimentar? Meu amor, eu não sei. Noé, quantos dias a gente vai ficar dentro deste barco? Meu amor, eu não sei, mas eu sei que se Deus disse que a gente vai sobreviver, se Deus disse, eu creio que Deus disse, mulher, se Deus disse que Ele vai salvar, se Deus disse que vai livrar, se Deus disse que vai nos dar alimento, eu creio na palavra de Deus. Vem comigo, mulher, vem comigo, viver extraordinário, vem comigo, mulher, vem viver a salvação de Deus. Deus está depositando em você a capacidade de demonstrar de forma comportamental a confiança que a tua esposa precisa. Deus está confiando em você a capacidade, esposa, de mostrar de forma comportamental o que seu marido precisa. Então nessa noite, se você crê que Deus pode achar na tua casa a salvação para a tua família, glorifique a paz ao Senhor. Família Machado. Família Machado, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Vamos estar lendo a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 12 e 13. Assim que Zacarias ouviu... Assim que Zacarias ouviu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entrando o anjo lhes assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Pai do Senhor, igreja. Amém! Vocês estão aqui? Amém! Vocês estão percebendo que o Espírito Santo está alinhando nessa noite? Famílias, todos os personagens que foram falados aqui nessa noite, o que eles têm em comum é a sua casa e a sua família. Áquila e Priscila, construtores de tenda, eles fazem tenda para outras famílias. Noé, construtor de tenda, ele faz tenda para a sua família. Agora quem é Zacarias? Zacarias, ele é um sacerdote. A Bíblia fala que caiu por vez, caiu por sorte, ele oferecer incenso ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que um anjo se apresenta a ele e ele fica perplexo, ele fica com medo. O anjo fala: não temas, o Senhor achou graça de ti, o Senhor ouviu a sua súplica, a súplica da sua mulher. A Bíblia diz que eles são irrepreensíveis. Só o que me chama a atenção é que o anjo está dizendo que não ouviu a oração que ele fazia no templo. A oração que ele fazia era dentro de casa, era junto com a sua família, era junto com a sua esposa. Pensa na capacidade de Zacarias ter que oferecer sacrifício diante do Senhor, sabendo a falta e a necessidade que ele tem dentro de casa. Imagine o psicológico desse cara, o emocional dessa família, entendendo Zacarias que ele não vai ter sucessor, entendendo Zacarias que a linhagem dele pode acabar a qualquer momento.
Mas uma vez que eu tenho o meu emocional, a minha família, a minha casa alinhada com o altar, isso não me impede de servir com excelência. Isso não me impede de servir os propósitos a qual Deus escolheu para minha família. Uma vez que eu entendo que Deus, Ele chamou a minha casa para servir com excelência, para estar alinhado no meu altar, os meus problemas do dia a dia não podem impedir de eu prestar o meu culto ao Senhor. Zacarias, ele tem um grande problema: a sua mulher é estéril. A sua mulher não gera, a sua mulher não dá a luz, a sua mulher não pode conceber, mas isso não impede ele de servir ao Senhor. Isso não impede ele de servir para outras pessoas. Isso não impede ele de suplicar a favor de outros. A Bíblia diz que o anjo visita ele e o anjo diz: você vai gerar. Zacarias, ele é avançado em idade, Isabel é avançado de idade, mas pelo fato deles entender o propósito, pelo fato deles estar alinhado com o altar, pelo fato da sua busca dentro de casa, não é aqui, é dentro de casa, é dentro do seu lar, é com a sua esposa, é com a sua família, Deus vai atender uma necessidade dele aonde no tempo. Porque por mais que eu busco na minha casa, por mais que eu busco com a minha família, há uma necessidade de estar dentro da arca, há uma necessidade, no papo, de fazer tenda, há uma necessidade de buscar com a minha família. Então nessa noite entenda, os teus problemas, as tuas dificuldades, ela não pode te impedir de prestar um culto racional para o Senhor. Os nossos problemas, as nossas enfermidades não podem nos impedir de prestar um culto ao Senhor. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço um alinhamento? E a minha família separou alguns alinhamentos para vocês estarem alinhados com o altar de Deus. Alinhamento com o altar do casamento. O casamento alinhado é aquele em que o marido e a esposa caminham juntos na mesma direção, com propósitos em comum, comunicação saudável e respeito. Um alinhamento a qual os problemas não interferem naquilo que vocês foram chamados. Alinhamento com o altar espiritual. O casal busca a Deus juntos, oram, leem a palavra, vão à igreja e servem lado a lado. Um alinhamento na forma que educo meus filhos. Um dos pilares de um lar bem estruturado é quando pai e mãe caminham em acordo na forma de ensinar, corrigir e amar os filhos. Esse alinhamento evita confusão nas crianças e fortalece o ambiente de respeito, segurança, fé dentro da sua casa. Um alinhamento com o altar na forma em que eu trato meu esposo ou a minha esposa. Tratar o meu esposo com respeito nas palavras, tom de voz e atitudes revelam sabedoria e alinha o casamento com o coração de Deus. A família Reis, sal da igreja, com a paz do Senhor. Eu queria falar aqui sobre Gênesis 4. A história está falando de uma família que se quebrou dentro do jardim. E dessa quebra no jardim parece que não terminou ali quando eles foram expulsos, porque isso vai ser mostrado com o seu filho Caim, porque ele segue o caminho mal. Parece que ele não é bem criado, parece que há uma falha, né, no meio familiar, e acontece toda aquela história com ele e seu irmão Abel. Todo mundo aqui conhece a história. Só que essa família, ela não vai ficar quebrada para sempre. Apesar de tudo o que aconteceu, eles vão se voltar e ficar no prumo do Senhor. E eles vão ter um filho chamado Sete. E porque eles ficaram nesse prumo, porque eles voltaram, né? Se voltaram, tentar fazer o certo agora, para que não aconteça o mesmo que aconteceu entre Caim e Abel. Eles estão se voltando no prumo. E a partir de Sete vai ser gerado Enos,
que diz que a partir dele, do seu nascimento, começou a se invocar o nome do Senhor. Pode ser visto que a família foi quebrada no início, se quebrou porque se desviou do caminho do Senhor, e se viu a consequência, mas também se viu a consequência deles tornarem ao caminho do Senhor, e vai ser invocado o nome do Senhor de volta, e a consequência disso, ela vai ser mostrada em muitas gerações. Glória ao Senhor. E é tão perfeita, né? Ela é tão abrangente que ela vai se mostrar num descendente de Sete que está lá para frente, que é Enoque. Vai dizer que Enoque, ele andou com Deus, ele andou tão fielmente que o Senhor o tomou para si. Não se viu mais porque o Senhor o tomou para si. Esse é o resultado de andar no prumo, de ficar exatamente na posição que o Senhor estabeleceu. Onde o Senhor estabeleceu tem coisa boa para a nossa família, tem edificação, tem coisa boa. O Senhor vai trazê-los para andar junto com Ele. Não foi só Enoque, a nossa família vai andar. Se a gente ficar no prumo, se a gente andar certinho com o Senhor, Ele vai edificar a nossa família e vai trazer a nossa família para andar com Ele. Adão e Eva erraram e pecaram no jardim do Éden, e como resultado disso, Abel e Caim vão protagonizar o primeiro homicídio que se tem na terra. Adão e Eva nunca ensinaram para Caim como matar ao outro, nunca ensinaram a eles a coisa parecida. Note bem que o erro deles no jardim foi apenas de ter comido do fruto, mas ensinar eles como matar ou plantar neles um sentimento de ódio nunca foi a intenção de Adão e Eva. Mas o pecado, ele traz resultados amargos. E o diabo planta no coração de Caim um ódio por Abel, um ódio que vai fazer com que ele mate o seu irmão. Então a descendência de Adão e Eva está comprometida, porque agora eles têm um filho morto e o outro que foi amaldiçoado pelo próprio Deus. Agora a descendência deles estão comprometidas, porque não tem um dos seus filhos e o outro está vivo só para dizer que está vivo. Então Adão e Eva parece que vão em Deus receber uma resposta, e como aqui foi dito, eles vivem esse alinhamento, e o texto diz que vem Sete, e o significado de Sete é compensação. O significado de Sete é substituto. Se há um Caim que não entende e um Abel que se foi, Deus tem sempre alguém para pôr no lugar, para alinhar aquilo que Ele está querendo como propósito. É interessante porque de Sete está vindo Enos. E Enos, ele tem um significado de humano. E humano é o que nós precisamos ser. Note que o texto está dizendo que em Enos se começa a invocar o nome do Senhor. E aqui não está dizendo invocar o nome do Senhor porque Ele é o primeiro da terra. É porque dentro deste período em que houve esses desvaneios, estes desalinhamentos espirituais, o nome do Senhor passou a ser colocado de lado. Então Deus vai colocar alguém que é humano, que sente de fato coisas que são necessárias para poder invocar ao nome dele. Deus não quer um super-herói. Deus quer alguém que esteja dentro de sua casa, reconhecendo suas falhas, reconhecendo suas limitações, olhando para sua família dizendo: sou humano, tenho defeitos, mas em mim vai se invocar o nome do Senhor. A partir de nós se invocará o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja.